Após 11 anos, STJ julga denúncia contra desembargadores. A internet oscilava na casa do ministro Francisco Falcão na última quarta-feira, quando ele decidiu às 7 horas ir à sede do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Ele não queria que um problema técnico prejudicasse sua participação na sessão da Corte Especial, que se iniciaria 2 horas mais tarde. Falcão era relator do primeiro processo julgado, um escândalo de corrupção envolvendo juízes, desembargadores e advogados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e tinha preparado um voto de mais de uma centena de páginas que vai decidir se os acusados merecem ou não ir para o banco dos réus e enfrentar uma ação penal. Nas mãos dos ministros também está a decisão de afastar ou não os investigados de seus cargos públicos. Sede do Superior Tribunal de Justiça, STJ, em Brasília. Corte julga denúncias contra desembargadores que completou 11 anos. O caso demandava urgência. A denúncia completou 11 anos, 5 investigados já faleceram. Mas naquele dia também não seria julgado. No começo da sessão, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, surpreendeu os ministros. Estou impedido de votar, pois minhas filhas defendem um dos acusados. Santos teria recebido o processo na noite anterior porque a subprocuradora-geral Líndora Araújo, titular do processo, estava em uma viagem a Lisboa, custeada pelo Ministério Público Federal, para participar de um fórum coordenado pelo ministro Gilmar Mendes, ao lado de outros ministros do Judiciário, além de políticos Arthur Lira, PP, Alagoas, Rodrigo Pacheco, PSD e Gilberto Kassab. Falcão tentou seguir com o julgamento mesmo sem a participação de um representante da Procuradoria-Geral da República, PGR, mas acabou convencido pelo presidente do STJ, Humberto Martins, resolveu adiá-lo para o início de dezembro. Em cena inusitada, Martins chegou a atender no meio da sessão um telefonema do procurador-geral Augusto Aras, que sugeriu escalar um outro procurador ainda naquele dia para sustentar a denúncia. Com Aras ao telefone, Martins disse ao Falcão: "Pode falar porque estou com o PGR. O interesse é geral, mas segundo o relator, a missão era impossível. O novo representante da PGR teria horas para estudar 4.500 páginas de um processo que se arrasta há mais de uma década no judiciário. E a novela acabou prorrogada para o início do mês que vem." Operação Naufrágio. A investigação que serviu de base para esse longo roteiro batizado de Operação Naufrágio foi deflagrada pelo Superior Tribunal de Justiça em dezembro de 2008. Levou à cadeia 8 investigados, entre eles o então presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Frederico Guilherme Pimentel, e outros 2 desembargadores e um juiz. Eles eram acusados de entregar um esquema de venda de sentenças. Um dos juízes acusados permanece na corte até hoje. Trata-se de Robson Luiz Albanês. Ele foi pego em um grampo da Polícia Federal em uma conversa com o advogado Gilson Letaif. O Gilcinho, no diálogo interceptado, o magistrado prometeu decidir uma ação em seu favor caso influenciasse pela sua promoção do cargo de desembargador. Oh, meu querido amigo, desculpe não ter ligado para você, mas acho que solucionei o impasse, disse Robson a Gilcinho, que respondeu: "Ah, como sempre, Vossa Excelência, é perfeito na concessão aí da jurisdição." Na mesma conversa, o juiz cobrou que você ajude mais seu amigo aí e consiga me promover para o agrégio tribunal. Risos do advogado. Ainda recebeu a promessa:
Isso sem dúvida, e tomaremos muitos uísque nessa posse. A denúncia recheada de grampos não constrangeu os pais de Robinho, como é conhecido o magistrado. Em 2014, ele foi promovido a desembargador. No mês passado, foi eleito vice-corregedor do Tribunal de Justiça para o biênio de 2022 e 2023, ou seja, integrará o órgão responsável por apurar malfeitos de magistrados. Com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, seu cargo está ameaçado, já que os ministros vão analisar um pedido da PGR para afastar os magistrados citados de seus postos. Entre 2010 e 2013, 15 desembargadores se declararam impedidos para julgar o caso, que foi parado no Supremo Tribunal Federal para decidir qual seria a corte competente. Somente em maio de 2015, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o STJ deveria julgar a denúncia. As defesas então passaram a ser intimadas a apresentar alegações prévias do processo. 6 anos depois, a denúncia está pronta para haverá ou não uma ação penal. E este é só o começo, já que o processo ainda dependerá de um longo trâmite que inclui ouvir todos os acusados e o Ministério Público Federal. Ações como essa chegam a levar mais de 10 anos até serem julgados. Defesas. A defesa de Robson Luiz Albanese não se manifestou. O subprocurador-geral Carlos Frederico Santo também não respondeu às perguntas da reportagem até a conclusão dessa extinção. A PGR afirmou por meio da nota que Augusto Aras informou o presidente do STJ, Humberto Martins, que outro subprocurador-geral da República poderia participar da sessão no período vespertino, o que garantiu a manutenção do processo na pauta de julgamento. Segundo o órgão, de forma ponderada, entretanto, o magistrado optou pelo adiamento. O PGR, porém, não respondeu pergunta do Estadão sobre quanto Lindora entregou os autos ao procurador Carlos Frederico Santos, nem se manifestou a respeito dos motivos que levaria o procurador a se declarar impedido somente da data do julgamento.